Bem-vindo a mais um Growth Talks e hoje temos o prazer de receber Fernando Vasconcelos, um líder em marketing, CRM, produtos e experiência do cliente. Com mais de 20 anos de experiência em empresas como Telefônica, Raizen, GetNet e Grupo Votorantim. Na Raizen lançou o maior app de abastecimento do Brasil, atingindo 3 milhões de usuários ativos e aumentando o share of wallet em 30%. Na GetNet, durante a pandemia, impulsionou a produtividade comercial em 6 vezes e reduziu o churn em 80%. Conquistou 6 pontos de market share em plena guerra das maquininhas. No Grupo Votorantim, liderou estratégias que conquistaram 10% de market share, liderança no segmento e ajudou a empresa a conquistar mais de 1.000 clientes no segmento de energia renovável. Fernando combina estratégia, tecnologia e experiência do cliente para gerar resultados excepcionais, especialmente em negócios B2B. No episódio de hoje, vamos discutir estratégias para maximizar resultados comerciais do B2B, a importância da retenção e redução do churn, como o marketing digital pode transformar grandes empresas. Prepare-se para insights valiosos com um dos maiores nomes do marketing B2B no Brasil. Muito bem-vindo, Fernando, ao nosso Growth Talks. É um prazer enorme aqui estar contigo aqui de novo, né? Para quem não sabe ainda, eu e o Fernando nos conhecemos aí, acho que 6 anos, talvez? Mais, né? 7 a 8 anos já. Exato, acho que é por aí. E tem uma história muito legal aqui que o Fernando, ele acabou nos ensinando como a gente começar com o nosso marketing, né? Na minha antiga consultoria, a GAVB, ensinando como a gente podia expandir os nossos canais para vender mais. E aqui eu queria primeiro agradecer, né, e já fazer uma pergunta para o Fernando, para ele trazer aqui para o nosso público como uma empresa pode expandir, né, dentro do B2B, como que ela pode expandir os seus canais para ter mais atração, mais aquisição de clientes aí. Pô, Brito, legal, obrigado pelo convite. É muito bom te rever depois de um tempo. A gente já se reviu nos últimos dias aí. Verdade. Oficialmente se reencontrando. Foi muito legal aquela nossa experiência no passado. A gente, na época que eu estava na Shell e você, como já veio para resolver boa parte dos nossos problemas em dados e em analytics. E eu acho que hoje é um prazer estar aqui falando com vocês, falando sobre marketing para empresas B2B, que eu acho que é um segmento tão pouco trabalhado. Se fala muito de marca, quando a gente fala de marketing, se fala muito de marca, mas se fala pouco da necessidade que o marketing tem de integrar com os times de vendas, a responsabilidade que o marketing tem para gerar negócio. E a verdade é que marketing é geração de negócio. Então, quando se fala de geração de marca, de construção de marca no longo prazo, no médio e longo prazo, é geração de negócio, menos tangível. Mas a responsabilidade do marketing no curto prazo também é bastante importante. E aí, trazendo uma resposta sobre a sua pergunta de canais. Acho primeiro que quando você tem um negócio B2B, quando você tem um negócio de consultoria, um negócio de serviço, você precisa primeiro ter alternativas para encontrar o seu cliente. Aí quando você fala de canais, a gente fala de canais de acesso. Canais que te dão alternativa para você encontrar qual o melhor set de custo de aquisição, qual o canal mais rentável, qual o canal mais eficiente, qual o canal que te dá... te propicia construir relacionamentos mais duradouros. Então, você fala de um negócio de consultoria, por exemplo. Quando você fala de canais de vendas, acho que o principal é você ter liberdade e ter amplitude para você conseguir testar diferentes canais. Se você usa a tua força de vendas próprias, se você busca parceiro para te dar capilaridade, se você busca canais digitais para te dar ampliar a visibilidade e trazer talvez leads menos qualificados para você trabalhar e encontrar os leads mais qualificados. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, acho que o principal papel de uma estratégia de canais é você conseguir diversificar para encontrar o melhor set de canais para o seu produto, para a sua empresa, para o seu negócio.
Então, acho que eu diria que não existe um set de canais específico. Você precisa tá sempre testando e sempre tá aparecendo coisa nova. Não, e isso é bacana porque a maioria hoje das empresas, elas acabam focando só num canal, né? Então, eu vejo muitas empresas hoje que focam só num canal que é indicação. Então, tu fica esperando, né, que alguém te indique e o cliente bata na tua porta. Né? Tem outras que ficam só numa estratégia muito de outbound, né? Então, ligando. E o que eu percebo é que às vezes tu não tem que ter um só canal, né? Tu tem que ter um ecossistema ali que acaba agregando, né? Um canal ou outro, acaba compensando, né? Quando um tem uma baixa e outro. Você precisa saber fazer orquestração de canal. Eu acho que em negócios B2B, você não pode contar com um canal único. Você precisa ter certeza, saber da importância de você orquestrar canais. E existem sazonalidades também nesses canais. Então, acho que esse é o principal ponto. Não, perfeito. E até aproveitando aqui, né, Fernando, contando aqui um pouquinho aí das nossas histórias passadas, eu lembro na época que tu me deu uma dica que foi valiosíssima para nós, mudou o nosso jogo, que foi, na época, tu me recomendou assim, cara, Brito, tu precisa ter o Sales Navigator. Né? Porque o Sales Navigator permitia que a gente conseguisse chegar, né, nos stakeholders, né, no nosso ICP, nosso perfil ideal de cliente ali, e a gente conseguia prospectar muito mais. Hoje, tu tem alguma dica para empresas B2B, né, depois de tu ter passado por grandes empresas? A gente percebe que a cada mês, dia, ano, né, a tecnologia vai evoluindo e as opções também. Tu tem alguma dica hoje para quem quer expandir no B2B? Alguma estratégia que for utilizada nas tuas antigas empresas, né? Por onde tu passaste? Legal. Eu acho que na época a gente estava falando de Sales Navigator porque era um momento em que ainda tinha o LinkedIn ganhando muita relevância, ainda é um canal muito relevante. O canal digital ainda é muito relevante. E as ferramentas que o LinkedIn te propicia para abordar prospects, abordar futuros clientes são ferramentas muito interessantes. E hoje tem muita estratégia ainda associada ao Sales Navigator. Mas eu diria que você entender as possíveis parcerias estratégicas, hoje, na minha visão, são as principais ferramentas para um negócio B2B. Então, você entender quem são os atores da sua cadeia de valor, como é que o seu cliente contrata serviços, quais são as dores dos seus clientes, quais são os perfis diferentes de clientes dentro de um negócio, e você conseguir moldar e entender os outros players dessa cadeia e conseguir construir parcerias estratégicas com esses players, na minha visão, hoje é o que é de mais moderno em termos de estratégia de abordagem em B2B. Por que eu falo isso também, Brito? Porque eu tenho lido bastante e recentemente a McKinsey publicou um estudo em parceria com o LinkedIn sobre em que eles falam da importância de você identificar os buyer groups dentro das empresas. E aí, quando você fala de identificar os buyer groups, você tem diversos stakeholders dentro da empresa com interesses distintos dentro do mesmo negócio. Então, quando um parceiro vai contratar uma solução de marketing cloud, como era o nosso dia a dia ali na Shell, eu como diretor de marketing, eu tenho um propósito. O diretor de supply, o diretor de compras tem outro propósito. E ele faz parte do processo de decisão. Sim. O Mota, o diretor de TI na época da Raizen, ele tinha outro interesse. O time de integração tem outro interesse. De operações tem outro interesse. Então, acho que você entender quem são os compradores. Os influenciadores também é importante. Os influenciadores, né? Os decisores, e eles todos formam um buyer group. E quando você tem esse buyer group identificado, você tem quem são os parceiros que podem te ajudar ao longo do processo. Então, eu diria que parcerias estratégicas dentro de um processo de venda B2B é extremamente importante. Então, eu diria que investir em parcerias é talvez o principal ponto hoje. Até pegando esse gancho, né? Muitas vezes a gente não sabe quem são os influenciadores, né? Sem dúvida. Às vezes tu tá falando com um stakeholder, mas a decisão é conjugada, né? Não é somente aquele stakeholder que vai decidir. E eu vejo assim que uma estratégia, né, pouco utilizada
é tu trabalhar com inbound, né? E trabalhar com uma estratégia de ABM, né? Então, cheguei no stakeholder, daqui a pouco mapeia, né, aquela empresa, né, o geotarget ali, ou quem passa por ali para começar a influenciar sobre a tua solução, né? Sem dúvida. Puxando aqui até um tema importante que eu vi esses dias num artigo teu ali, que eu achei muito bacana, tu trouxe que muitas vezes, numa decisão de compra, a empresa já está escolhida anteriormente, mesmo sem ter concorrido, né? E às vezes tu acaba compondo, né? Porque num processo de compras, não necessariamente, né? Geralmente as empresas não buscam um single source, né? Sim. Querem mais opções ali. Mas a visibilidade é algo muito importante, né? E a gente percebe que muitos dos empreendedores, né, que estão lançando as suas empresas, ou até mesmo empresas que já estão há mais tempo no mercado, não dominam muito essa questão de marketing, vendas, e a visibilidade acaba não estando tão grande, né, e não tendo um posicionamento muito forte, o que acaba que tu não consegue diferenciar essas empresas, né? Eu queria que tu contasse para nós aqui um pouquinho, né, até pegando teus artigos recentes ali, o quanto é importante a construção da visibilidade da marca para que quando a tua empresa chegue, ela já seja a escolha número 1, né, de uma área de compras ou até mesmo de um stakeholder aí. Inclusive, recentemente também fiz um post sobre isso, que fala sobre quando você quer vender, não é a hora que o cliente quer comprar. O cliente quer comprar, ele sabe a hora que ele vai comprar. Então, o que você precisa entender é qual é o momento em que o cliente vai comprar e estar pronto e preparado para aquele momento. E aí mostra a importância de você construir um olhar de uma construção de uma mensagem, de uma marca e de um relacionamento de longo prazo com os seus potenciais clientes. Então, quando a gente fala de construção de marca, as pessoas já associam a fazer investimentos milionários e de campanhas publicitárias e etc. Não necessariamente a gente está falando disso. O que a gente está falando de construção de marca é você entender quem é o seu cliente e construir o seu relacionamento com um olhar de longo prazo para aquele relacionamento. E aí, quando eu falar de marca aqui nesse nosso papo, Brito, eu queria que ficasse muito claro que não é fazer investimentos em marca milionários, você entender o seu cliente e estar presente no relacionamento com o seu cliente. É marca não só do ponto de vista de comunicação, mas marca do ponto de vista de marca pessoal, marca da sua companhia. E tudo é marca, né? Quando a gente fala de a sua entrega, quando vocês estavam lá na GAVB fazendo as entregas, aquilo é a marca. Aquilo é a marca. Exato. Produto é marca. Então, e eu costumo dizer que construir marca é a mesma coisa que escovar os dentes. Você escovar os seus dentes hoje é importante? Mas cara, se você deixar de escovar, tá tudo bem. Daqui 2 dias, 3 dias, tá tudo bem. Você não pode ficar 6 meses sem escovar os seus dentes. Se você ficar 6 meses sem escovar os seus dentes, você vai perder os deteriorar a dentes, longo prazo. Então você precisa acreditar que marca é importante. E esse é o grande desafio dos diretores de marketing, dos CMOs do mercado, porque o investimento em marca não traz resultado no curto prazo. Esse é o principal desafio. Mas as pessoas e as empresas precisam acreditar que construir marca é um processo de longo prazo. É ir para academia todos os dias. Você não fica forte do dia para a noite. Você fica forte depois que você fez 6 meses, 1 ano, 2 anos. O dente não vai ficar branco com 2 escovadas. Vai ficar branco com 6.000 escovadas. Então, você precisa acreditar nisso. Por que eu falo nesse tema de construir marca e acreditar que é importante? Porque na tua pergunta, essa é justamente a dor. Quando o cliente B2B vai comprar, ele já sabe quem é o preferido. Ele já está com 80% dos compradores já sabem a solução que eles querem comprar. E eles estão cotando mais 2 ou 3 opções para fazer parte. Só que ao mesmo tempo em que eles estão cotando algumas opções, conectando com o conceito do buyer group, eles não tomam a decisão sozinhos. Então, quem tem a marca construída ao longo do tempo
quem tem relacionamento construído com esses stakeholders ao longo do tempo já sai na frente. Quem está semanalmente em contato, ou mensalmente em contato com os clientes, mesmo que não tenha uma oportunidade de negócio, é quem está na frente. Então é importante, e aí você trouxe o ponto do ABM, do Account Based Marketing. O Account Based Marketing, ele é a fundação para um relacionamento de longo prazo. Você não pode construir relacionamento no B2B com uma abordagem oportunista de eu estou próximo porque existe uma oportunidade que vai ser... Você precisa saber quem são os seus ICPs, quem são as suas contas-alvo e fazer estratégias de longo prazo de relacionamento com essas contas-alvo. Eu tinha um dos grandes amigos meu, trabalhava em uma grande Big Tech, que eu não vou falar o nome, mas uma das coisas que o time de vendas tinha de estratégia de account-based marketing era que os vendedores ou os key account managers das grandes contas, um direcional importante era eles entenderem aonde estão os decisores das empresas nos finais de semana. Onde estudam os filhos dos decisores. Será que eu já não tenho uma possibilidade aqui de, ao final de semana, estar na mesma escola com o filho? Então, são pessoas do mesmo nível social. Onde estudam os filhos dos CEOs, dos CFOs. E isso faz parte de estratégia de construção de relacionamento. E marca também, relacionamento também é construção de marca. Então, eu acho que entender as contas-alvos, construir as contas-alvo, construir relacionamento a longo prazo é, na minha visão, onde o B2B vai ser fortalecido. Não, muito bacana. Eu vou até contar uma história, né, para ilustrar, né, o quanto isso é importante. Quando a GAVB começou, né, a gente não tinha ainda muito bem um posicionamento muito forte, né? Depois até vou te perguntar como as empresas podem, né, criar esse posicionamento. Mas a gente decidiu que a gente ia trabalhar com dados na época, né? E eu comecei a postar de forma orgânica todo santo dia sobre dados e IA, né? Falando de parte técnica, falando de negócio, de caso para a indústria. Durante um ano, a gente fez postagem, né? E é como tu disse, né? Parece que nada está mudando ali. A gente não vi crescer mais seguidores. Mas um belo dia, né? A gente foi chamado por uma empresa do Grupo Santander. E o CTO na época me falou, olha, nós estamos escolhendo vocês porque a gente percebe que vocês são uma boutique de dados. Então, aquela construção por um ano que a gente foi postando todo santo dia, mesmo de forma orgânica, né? Que a gente sabe que às vezes o alcance é mais reduzido. Desanima, né? Porque tu não vê muito resultado imediato. Gerou um contrato milionário depois, sem né? E a gente continua mantendo até hoje. Sem dúvida. Então, isso também é importante, né? Dessa visibilidade, né? Então, se as pessoas não sabem o que tu faz, menor a chance ainda de comprarem de ti, né? Sem dúvida, sem dúvida. E um ponto que eu queria te perguntar aqui, até para aproveitar todo esse teu conhecimento, eu fiz uma pesquisa recente, né, no LinkedIn e eu vi que tinha mais de 120 mil consultorias de tecnologia. E conversando hoje, né, pela Growth Store com muitos empreendedores, né, muitos CEOs que estão à frente dessas consultorias, a gente percebe que muitos vieram da área técnica. E não dominam, né, como se diferenciar, como criar um posicionamento para sua marca. E acaba que parece que todo mundo é commodity, todo mundo é igual, não tem diferença da entrega do produto. E aí fica muito mais difícil, né, tu conseguir abrir conversas com clientes. Sem dúvida. Então, na tua experiência, como que as empresas hoje podem criar o seu posicionamento no mercado para se diferenciar uma das outras aí? Eu acho que tem um caminho que é o ponto de partida para tudo quando você fala de proposta de valor. E aí posicionamento também parte por isso. A primeira coisa que uma consultoria ou uma empresa de serviços deveria fazer é entender muito bem o seu cliente. É entender quais são as necessidades. Primeiro, quem é o seu cliente? E quando a gente fala no B2B, quem são os seus clientes dentro do B2B?
Eu vendo uma consultoria, eu vendo para a área de tech, para a área de negócios, eu vendo para a área de tech, eu vendo para a área de compras, eu vendo para a área de operações. Quem são esses clientes é extremamente importante. E aí, quais são as dores que você está, como empresa, se propondo a resolver? A partir daí, acho que é importante também você entender qual é o seu diferencial competitivo. Porque o teu posicionamento deveria estar calcado em um diferencial competitivo associado a um público específico. E aí você construir a tua mensagem bastante associada a esse espectro. Então, eu diria que o ponto de partida, na minha visão, é esse. Entender muito bem quem é o seu cliente, construir uma proposta de valor e buscar um unique value proposition. Uma proposta de valor única para entregar o teu serviço. Boa. Não, acho que a proposta de valor, ela é muito importante, né? E tem um outro tema que eu acho que é super relevante aí, que é a questão da autoridade, né? Então, eu passei ali durante 3 anos, né, no Grupo Boticário, né, como diretor lá. E eu percebi o quanto hoje, cada vez mais, os líderes começam a estar na rede social, começar a se posicionar na rede social, né? Porque eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que a compra muitas vezes é do CPF, né? Embora sejam CNPJs, tu compra do CPF. Então, é importante saber quem está por trás da marca, como aquela pessoa pensa. E aqui um ponto que eu queria trazer para ti é como tu vê que hoje as empresas poderiam gerar autoridade no mercado. Como criar essa autoridade hoje, né, no meio de tantas mensagens que a gente vê ali, né, nas redes sociais. Como criar essa autoridade hoje para que isso possa influenciar nas vendas, né? Eu acho que cada vez mais, você falou muito bem, quem compra a tua empresa ou quem toma a decisão por contratar a sua empresa são CPFs que trabalham dentro de uma estrutura de um CNPJ. E essas pessoas, elas estão... Cada um desses decisores, eles estão tomando decisão por motivos muitas vezes racionais, mas também muitos psicológicos, motivações não claras. Porque, qual é a motivação de um decisor ou de um comprador? Proteção. Proteção é um driver de decisão do B2B. Segurança. Às vezes um comprador escolhe uma solução mais cara porque ele confia mais na empresa. Ambição também é um dos objetivos de um comprador B2B, de uma empresa B2B. Então, você precisa primeiro entender quais são os motivadores de decisão que não são simplesmente os técnicos. A decisão técnica, ela muitas vezes é fria, mas não em nenhum negócio toma-se uma decisão 100% por motivos técnicos. Esse é um tema importante. E aí, conectando com a pergunta anterior, marca te ajuda a construir segurança, te ajuda a construir confiança, né? E te ajuda a construir, nessa tua pergunta de agora, autoridade. E como é que se constrói autoridade ao longo do tempo? Com uma estratégia de conteúdo muito sólida, entendendo as necessidades dos clientes, fragmentando as necessidades do cliente ao longo de uma história e ir resolvendo do ponto de vista de estratégia de conteúdo, contando como é que você é especialista naquele micro problema ao longo do tempo. Então, quando você entende muito bem quem é o cliente, como eu falei anteriormente, se você entende muito bem qual é o cliente, você entende quais são todas as dores que ele tem. E você consegue construir uma estratégia de conteúdo de longo prazo, resolvendo todas essas dores de forma pontual, mostrando cases, trazendo exemplos, trazendo motivos motivos para esse cara entender que você é a autoridade em uma parte do problema. E a hora que ele olha para a tua marca, ele olha para a sua empresa e vê que você
consegue falar de todas as necessidades que ele tem ao longo da vida dele, num processo de contratação, num processo de rescisão, em todo o processo da jornada do cliente, ele vai conseguir encontrar, perceber você como a solução ideal para o negócio dele. Então, acho que esse é o principal ponto. Assim, não, perfeito. Construir uma estratégia de conteúdo sólida. Perfeito. E esse ponto, acho que a gente vai abordar um pouquinho mais a estratégia de conteúdo, que eu acho que é super importante, né? E uma das coisas que eu fazia, né, no passado ali, era que todo primeiro encontro com algum stakeholder, eu estava junto. Então, quando o time de prospecção conseguia abrir uma agenda e vinha, né, um stakeholder, eu entrava junto. Porque a venda, muitas vezes, é uma venda complexa, que tu precisa pegar, né, as oportunidades na fala ali para poder sugerir melhorias, né, opções para o negócio dele. E também, dependendo do valor do que tu está vendendo, que foi que tu comentou, né, a pessoa do outro lado precisa sentir a confiança e precisa sentir que tu domina aquele tema, né? E que ela pode confiar em ti que tu vai entregar para ele também, né? Então, essa parte eu acho que criar autoridade, né? Estar presente nessas agendas, ter a oportunidade de criar esse network e aí, né, resgatar a parte do conteúdo, que hoje eu vejo que muitas empresas acabam jogando praticamente dinheiro no lixo, porque fazem uma estratégia muito boa de outbound, mas se o cliente não está no momento de compra dele, né? A gente sabe ali que talvez 3%, 5% estão no momento de compra, né? Tem uma intenção de fato de compra. E 95% não vai comprar naquele momento. Sim. E tu não traz uma estratégia de conteúdo, tu vai perder esse lead. Então tu perdeu lá, né, os teus créditos para enriquecer o teu dado, tu perdeu o tempo do Inside Sales ligando e não vai conseguir ter conversões mais altas, né? Vai ficar sempre naquelas conversões cada vez menores, porque cada vez tem mais gente fazendo essa abordagem, né? Outbound em massa. Sim. E acaba que não gera muito valor. E né? Quando você fala de outbound, Brito, eu acho que é um tema muito, muito bom de se falar, porque o varejo e o mercado B2C convencionou que investimento em outbound tem que dar resultado em uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Nós estamos falando de B2B e a gente está falando que o decisor ou o comprador não está com uma oportunidade eventualmente. Exato. E ao mesmo tempo, você... a grande dificuldade do marketing B2B é você conseguir tirar essa mentalidade de que o investimento no outbound precisa te dar um resultado imediato. E o resultado imediato é o que mata a estratégia de marketing outbound para B2B. Porque o que você precisa construir quando você faz uma campanha de outbound em B2B, tá tudo bem, é você entender que as decisões no B2B são decisões complexas. São decisões que levam tempo. E isso só vem com o entendimento do cliente. Só vem com o entendimento de que o ciclo de venda de uma contratação de um projeto de consultoria, de um projeto de tecnologia, é um ciclo de venda de 6, 8, 10, 12 meses. Tenho certeza que lá na sua vida, nas suas vidas passadas, você tem experiências de clientes que ficaram 2 anos namorando, e aí tem questões orçamentárias que acabam impactando. Então, esse é o ciclo de vendas. Se você implementar uma estratégia de outbound ou de conteúdo focado em medir custo por clique, conversão em cima de clique, você vai ser fracassada a sua estratégia. Então, e por isso que eu acho que é tão importante você ter uma estratégia de contas. Quando você fala de uma estratégia de contas, é você entender que o objetivo no outbound é você ampliar relacionamento. É você construir uma entrada. É você construir um relacionamento novo dentro da sua estratégia de gestão de contas. É você entender quais são os 30, 50, 100 clientes, CNPJs que você gostaria de ter como conta-alvo e começar a mapear esse cara desde o CEO, do CFO, do CMO, do COO e construir a sua marca junto a esses clientes antes desse cara ter uma necessidade de negócio. Porque a hora que ele tiver uma necessidade de negócio, ele vai te chamar.
ele vai te pôr na mesa. Então, por isso que é importante você ter uma estratégia de ABM que contempla presença em eventos, que contempla cafés, que contemplam almoços, porque o negócio B2B, as vendas de negócio B2B não são quando você quer vender, e sim quando o cliente quer comprar. Exato. E pegando esse gancho, né, eu dentro do Grupo Boticário, né, conheci muito a parte B2C, né? E na parte B2C é muito forte o uso das automações, das construções de funis, das campanhas diárias, né, para gerar cada vez mais venda. E eu percebo que hoje ali dentro do B2B, poucas empresas empregam, né, essa parte ali da geração de conteúdo e a nutrição do lead, né? Então eu queria que tu contasse aqui, com a tua experiência ali trabalhando no B2B, como hoje as empresas podem construir, né, de forma automatizada uma nutrição de leads para que ele possa acompanhar esse potencial futuro cliente aí até o momento dele estiver pronto e que tu esteja na mente dele para ser a escolha número 1, né? É isso aí. Ou para pelo menos ser cotado para entrar ali numa disputa ali em compras. Eu acho que o tema principal, Brito, na minha visão, quando a gente fala de vendas complexas, de relacionamentos de longo prazo, é CRM. CRM é a maneira como você vai conseguir, de forma efetiva e integrada dentro de uma solução, de uma plataforma, e dentro de, principalmente, não só dentro de plataformas, mas CRM é um set de processos também muito importante, mapear esses stakeholders e garantir que você entende qual é o nível de prontidão para cada um desses clientes. Então, eu diria que fazer um mapeamento do processo de decisão, desde o momento em que o cliente ainda não está pronto para comprar, ou o cliente ainda não identificou nem a necessidade, nem o problema dele, mapear todos esses processos, mapear... E eu não gosto mais tanto de falar em funil, porque o funil predispõe... o funil pressupõe que você tem um processo que naturalmente início, meio vai fim, né? de início, meio e fim. E a gente sabe muito bem que no B2B isso não existe. O início, o meio, de repente o meio volta para o início. E aí você vai numa decisão de conselho para aprovar um projeto com orçamento, com empresas prontas, com o fornecedor definido e volta para o início. Então, o início, meio e fim não é tão linear no B2B. Então, eu gosto mais do olhar integrado de processos e CRM para gestão de oportunidades. E aí, naturalmente, você vai saber quais são as oportunidades que estão mais quentes ou mais frias. Mas você entender quem são os decisores, como a gente já falou. Você entender qual é o nível de prontidão que o cliente tem para tomar a decisão ou não. E você, principalmente, entender qual é o teu nível como é que você, como empresa ou como fornecedor, está posicionado dentro dessa empresa? É como se fosse uma leitura tua na relação com essa empresa. Como que você é visto? Esse, para mim, é um tema importantíssimo. Então, eu diria, processo CRM, tecnologia para suportar o time de campo, para o time de campo poder imputar informações no CRM e você ter sempre a informação mais atualizada dentro do seu ambiente de gestão. Então eu não vejo que tem, do ponto de vista de gestão de vendas no B2B, eu não acho que a gente precisa de mais ferramenta. Eu acho que a gente precisa saber usar o básico bem feito. Perfeito. Nós, né, como antiga não, né, como a GAVB, como eu estava com a GAVB ali, a gente abordava muito as áreas de marketing, né, do varejo, né, do B2C, né? E a gente percebia que elas dominam muito o CRM, né? O CRM é o coração das estratégias. E no B2B, eu percebo que as empresas muitas vezes ainda não utilizam todo o potencial do CRM. Com certeza. E numa das grandes empresas, né, que tu trabalhaste ali, tu teve uma experiência de aumentar em 6 vezes a produtividade comercial. Sim. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente como que tu conseguiu estruturar um CRM, né,
que conseguisse aumentar essa produtividade comercial? Como tu conseguiu extrair o valor do CRM, que hoje talvez pouca gente, né, no B2B esteja utilizando para potencializar o seu negócio? Acho que o principal ponto ali, Brito, quando a gente fala de aumento de produtividade de time comercial, é que eu acredito que CRM é obrigação do vendedor. Ao mesmo tempo, o vendedor ele não pode ficar 60%, 70% do tempo dele preenchendo o CRM. Então, a responsabilidade do time de marketing é garantir que eu tenho um CRM bem estruturado para propiciar mais gestão e mais performance do time comercial, ao mesmo tempo garantir que os processos não travam a vida do comercial, porque o vendedor bom é o que gasta uma tecnologia que no passado era muito famosa, mas que é uma tecnologia que chama Solation Sapatation, que esse é o vendedor bom, é o vendedor que queima essa tecnologia. É o cara que está na rua, que está conversando, etc, e ele tem o CRM para suportar ele. Então, o que a gente fez ali, Brito? Entendeu quais eram os principais processos dentro do CRM que facilitavam a vida do vendedor, que facilitavam a vida da companhia e que propiciavam mais performance. Os processos que facilitavam a vida do vendedor, a gente treinou o time para eles usarem melhor aquele tipo de ferramenta. Os processos que facilitavam a vida da companhia, do ponto de vista de gestão, e processos que facilitavam a venda, a gente automatizou e digitalizou. Então, a gente tirou toda a parte burocrática do vendedor e o vendedor só era responsável por imputar aquelas informações que eram relevantes para ele. Todo o resto era trabalho do time de inteligência de mercado, do time de CRM, do time de processos para fazer com que a vida do vendedor fosse mais simples, mais suave. Então, o que a gente fez na prática? Automatização de geração de contrato, de minuta contratual, processos de aprovação que antes ficavam... O vendedor imputava a informação no CRM e aí ele ligava para o time de crédito para aprovar. Não, cara, isso já é automático. O cara de crédito já recebe automaticamente. Então, esses ajustes no processo são muito importantes, porque aumentam a produtividade do time de venda. O time de venda começa a usar a tecnologia de Solation Sapatation mais e o resultado vem. Os leads vêm, os novos clientes aparecem, os clientes antigos começam a fazer cotações e compras e o vendedor ele usa o CRM porque gera resultado para ele. Então a gente tinha um time lá, inclusive, que era o time que fazia desenho de experiência do vendedor. Porque isso foi o ponto que mudou o jogo lá. Não, fantástico. Na minha antiga consultoria, a gente tinha, no início, todo o processo era o vendedor, né? O vendedor vendia, o vendedor cobrava e o vendedor ainda muitas vezes mandava as horas que o cliente tinha, né, para aprovar ali, para poder emitir a nota fiscal e pagamento. É isso. E a gente percebeu que o vendedor perdia muito tempo com esses trabalhos que não eram, né, de fato, focado na venda, né? Trabalhos operacionais. E a gente acabou dividindo, né? Criou uma área de cobrança, criou uma área, um COI ali para centralizar toda essa operação. A gente costumava dizer que lá os vendedores eram o one-man band. Era uma banda de um cara só. Sim. Então a gente começou a trazer para o vendedor o baterista, o roadie, o tecladista. E aí o vendedor passou a ser a estrela. Exato. Então, o que a gente fez é tratar o vendedor como o cara mais importante do processo de vendas dentro da empresa, construir uma experiência para o vendedor e os vendedores passaram de odiar preencher o CRM a entender a importância e começar a fomentar, os diretores de vendas fomentarem o time de vendas a preencher o CRM. Porque é a partir daí que a gente ganhava gestão, é a partir daí que a gente ganhava produtividade e é a partir daí que a gente vendia mais. Boa, perfeito. E pegando tudo isso, né, às vezes é muito complexo para quem não está dentro, né, do ecossistema, entender, na minha empresa, que tipos de habilidades eu preciso ter, que tipo de pessoas eu preciso ter para criar todo esse ecossistema. Pode nos explicar um pouquinho quem são esses perfis ou quais as habilidades que a gente precisa construir para ter essa engrenagem? Eu acho que
eu gosto mais de falar de habilidades. Porque habilidades você treina. Eu não acho que você precisa... E aí a gente está falando aqui com empresas de diversos tamanhos. Exato. Empresas de 2 funcionários, de 1, 2 funcionários. Empresas de 20, empresas de 50, de 100, de 1000. Então, eu acho que existem algumas habilidades que são importantes. Eu acho que a primeira habilidade é de você conseguir desenvolver uma empatia pelo seu cliente. Então, eu diria que a habilidade de entender o seu cliente e construir uma visão das dores do seu cliente talvez seja a principal habilidade inicial. A partir daí, é importante você desenvolver habilidades de marketing, habilidades de experiência do cliente, habilidades de desenvolvimento de conteúdo, habilidades digitais. Então, você entender sobre inteligência artificial, você entender sobre marketing de conteúdo, sobre marketing de relacionamento, sobre CRM, sobre account-based marketing. Então, essas habilidades são habilidades que você consegue desenvolver internamente, você consegue entender dentro da sua empresa os diferentes níveis de maturidade e alocar profissionais para que eles se desenvolvam nesse tema. Mas eu diria que a principal habilidade para uma empresa B2B em um negócio de consultoria é de você conseguir entender como é que funciona um CRM bem executado, uma estratégia de gestão de contas bem executada. Então, eu partiria de entender o cliente, CRM, e aí marketing de conteúdo para você suportar a jornada do cliente ao longo do tempo. Um ponto importante, né? Geralmente, né, na tua posição, né, quando tu acaba indo para uma outra empresa, é porque a empresa muitas vezes precisa, né, um turnaround, precisa se reposicionar para aumentar suas vendas. Quais os sinais que quem está na empresa pode identificar que ele pode estar deixando dinheiro na mesa? Ele pode estar vendendo bem, mas ele poderia estar vendendo muito melhor, né? Então, como que eu consigo identificar que a minha estratégia hoje ela pode ser muito melhor se eu aplicar toda essa gama, né, de canais, estratégias, né? Tem algum sinal que eu possa identificar? Eu acho assim, você estando no cliente, a hora que você sentar na mesa e o cliente falar de 10 problemas e você só conseguir resolver um, você vai ver que tem 9 problemas que ele está resolvendo de outra maneira. Então, por isso que é tão importante você entender as necessidades dos clientes. Então, quando você senta com um diretor de operações, com um diretor de tecnologia e pergunta ou conversa com ele, entende quais são as principais dores que ele tem, e você está sendo contratado para 1/10 dessas dores, você tem 9 décimos ainda que estão na mesa. Esse acho que é o primeiro sinal. Então, quando você tem relacionamento, quando você entende a sua conta-alvo, quando você tem proximidade do seu cliente, é super fácil você entender aonde tem negócio. E aí a reflexão que você precisa fazer é o seguinte: por que eu não estou sendo considerado para esses 90% de outras oportunidades? Mas eu diria que esse é o principal ponto, assim. Outro sinal de que tem muito dinheiro na mesa é quando tem muito concorrente no mercado. Então, quando você olha o teu mercado e você começa a bater com 3, 4, 10, 15, 20 caras que vendem a mesma coisa que você ou têm a mesma proposta de valor, esse é um sinal que tem dinheiro na mesa. Então, o desafio aqui é como é que você se diferencia. Sim. Como é que você não é mais um na multidão. E aí é isso que a gente tem falado nos últimos minutos do nosso papo. Como é que você constrói relacionamento, constrói marca a longo prazo. Porque não é todo mundo. Não o mercado e as empresas que trabalham com B2B, elas não estão preocupadas em construir marca. A grande maioria não está. Então, eu acho que é aí que esse cara vai conseguir se diferenciar. É aí que esse cara vai conseguir entender a importância de construir relacionamento a longo prazo e ser lembrado. Você vai sair daqui agora, vai pro aeroporto, você vai chamar o quê para ir para o aeroporto? Você vai chamar uma empresa de aplicativo que você mais lembra. Quantas você já contratou? 4, 5, você já deve ter experienciado algumas empresas de aplicativo. A que você vai abrir, vai lembrar, é a que você mais usa.
Então, e por quê? Porque é uma construção de longo prazo. Então, eu acho que é isso, Brito. A gente tem que saber da importância de construção de marca a longo prazo. E esses são os desafios que os diretores de marketing, CMOs têm nas empresas B2B, porque o driver é sempre curto prazo. Perfeito. E isso também acaba diferenciando, né? As empresas crescem mais rápido, né, do que crescem mais lentamente, né? Eu lembro que no início da GAVB, a gente não fazia nenhum trabalho de marca, de marketing, né? Não divulgava, tentava prospectar direto, mas quando muitas vezes o cliente vinha no nosso site não estava adequado, não era um site que gerava confiança, não era um site que também gerava demanda, né? Então tudo isso impactava e as vendas ficavam cada vez mais longas, né? Eu brincava que até eu dizia assim, olha, eu acho que o cliente está esperando para ver se a gente quebra ou não, né? Porque às vezes levava anos, né, para poder fechar uma grande venda. E ao longo do tempo a gente foi vendo quanto mais a gente se posicionava como marca, quanto mais a gente estava presente nos canais, quanto mais a gente estava botando a cara, né, para o cliente conhecer quem é que estava por trás da marca, mais rápido a gente fechava negócios, mais rápido a gente trazia novos clientes, né, para essa parte de aquisição. E a gente percebeu que não era um canal só para se trabalhar, e sim ampliar os canais, né? Porque um acabava compensando o outro. Sem dúvida. E às vezes o cliente também é omnichannel. Ele tá num canal, mas ao mesmo tempo ele tá num LinkedIn, mas ele também tá vendo o Instagram. Ele também daqui a pouco tá vendo o teu site, daqui a pouco ele tá num evento, né? Daqui a pouco ele precisa participar de um webinar. Ou o seu time, né? Precisa de conhecimento e tu tá educando aquele ali para depois tu ser lembrado futuramente. E é você acreditar que é importante diversificar canais. Porque, de novo, você como dono de uma consultoria, de uma empresa, de um negócio B2B, você faz um esforço de sentar com alguns clientes importantes, fazer um almoço. Quanto é que te dá o retorno do investimento no almoço? Não tem retorno. Sim. Você não vai conseguir medir. Então, por que você está tentando medir o quanto está retornando um blog? O quanto que está retornando um podcast? Então, tem algumas coisas que simplesmente você não consegue medir. E aí, existe uma mentalidade no mundo corporativo de que eu preciso medir tudo. Mas não é necessariamente verdade. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Simon Sinek, em que ele pergunta pro cara assim, cara, você ama a sua mulher? Aí o cara fala assim, sim. Quanto? Sim, tangível, né? Não tem como medir. E a partir de que dia, de que horário você realizou que você ama ela? Não sei. Porque você não ama a pessoa do dia pra noite. Não é hoje porque eu te pedi em casamento que você vai me amar. Eu vou te amar, você vai construir um relacionamento porque você levou a sua filha no beach tênis. Porque o seu filho tá feliz com você. Porque você gastou um tempo cuidando da mãe da sua esposa. Então, é isso que traz o amor. E a gente não pode achar que relacionamentos, e o B2B é sobre relacionamentos, a gente não pode achar que a gente vai conseguir medir touch points de um relacionamento. A gente não vai conseguir medir o quanto valeu levar a sua filha no beach tênis. A gente vai conseguir medir que ela te ama. Sim. E o relacionamento no B2B é sobre confiança. É sobre você proteger o teu decisor. O cara que tá na mesa da mesa de... O cara que é o comprador, que é o decisor, ele tem uma série de necessidades individuais que estão sendo supridas com você desse outro lado da mesa. É entender esse cara, como é que esse cara tá na organização. Ele é um cara que chegou agora, tá com moral, foi recém-contratado, ou não, ele é um executivo que tá há 5 anos, já teve 2 ou 3 problemas com fornecedores passados, ele tá buscando segurança, ou ele tá buscando proteção, ou ele tá para ser sacado. Isso você precisa entender. E é isso que é construção de relacionamento, e é isso que é você acreditar que vale a pena investir em relacionamento no B2B. Perfeito. Um item que eu vejo assim que é muito frequente, e até tu pode nos trazer se realmente isso é um mito ou é verdade, é que os compradores, cada vez mais, eles querem comprar de forma anônima, né? O que eu quero dizer?
eles pesquisam muito mais e quando eles chegam, né, na sua conclusão, chamam, né, o fornecedor para conversar, eles provavelmente querem tirar alguma dúvida, mas a decisão muitas vezes já está até tomada, Sem né? dúvida, sem dúvida. E aqui eu quero fazer uma pergunta que é: como tu enxerga, né, a importância da Growth Store nesse papel? Né? Porque hoje a Growth Store, como um marketplace B2B de tecnologia, além de ter todo, né, um trabalho de marca que é feito, né, até como o próprio podcast aqui, né, o Growth Talks, ele permite que o comprador trabalhe muito de forma anônima, tenha as informações para depois buscar um fornecedor adequado. Então, qual a importância hoje que tu vê do marketplace da Growth Store para os fornecedores? Brito, eu acho que essa pergunta é extremamente importante porque tem se falado muito, ex-Growth Store, tem se falado muito sobre dados de intenção. E dados de intenção nada mais é do que você conseguir mapear, identificar quais são as intenções das pessoas que estão navegando dentro dos seus ativos digitais, dos seus sites, das suas redes sociais e etc. E aí a Growth Store ela vem encontrar um espaço que hoje não está preenchido no mercado corporativo, que é como é que eu dou vazão a essas pesquisas que os compradores estão fazendo. E que eles estão fazendo, e de novo, quando ele busca, vai para o mercado, abre uma RFP, ele já tem quem são os fornecedores que ele quer comprar. Então, ele está fazendo um search ativo antes de buscar a sua empresa. Você não vai adiantar ficar ligando e vendo se tem oportunidade se você se não tiver no momento de compra. Então você e a Growth Store, vocês estão entrando num espaço da jornada do cliente extremamente importante, porque é o espaço da jornada em que o cara ainda não foi para o mercado, mas é o espaço da jornada em que ele está mapeando as possibilidades de fornecedores e muitas vezes formatando a necessidade dele. Porque às vezes ele tem uma dor, mas ele não sabe qual é o problema como é que ele vai resolver aquela dor. E esse é um papel que as consultorias antigamente faziam e que agora esse cara tenta resolver online. Ele tenta resolver os problemas dele com o ChatGPT, com soluções de inteligência artificial para formatar melhor o que é a solução que ele vai cotar para o mercado. Então, cada vez menos as consultorias e as empresas de software vão estar junto ao cliente construindo propostas, como era no passado. No passado, você contratava uma consultoria, esse cara falava assim, cara, me ajuda a fazer uma RFP. Hoje em dia, cara, assim... tem tudo pronto. O cara consegue fazer tudo pronto. Já tem um template, né? Já tem um template. Então, esse papel de construção de relacionamento, tentar amarrar um negócio futuro, já está cada vez mais frágil. O que ganha força é a pegada digital do comprador, a pegada digital da pessoa que tem a necessidade. E aí, nesse momento, a Growth Store entra como uma solução importantíssima de conexão entre o comprador e a demanda, a necessidade que ele tem. E aí, nesse ponto, cara, assim, qualquer consultoria importante ou que gostaria de estar sendo considerada para essas oportunidades, deveriam estar conectados na Growth Store. Perfeito, perfeito. E para fechar aqui, uma última pergunta que a gente acabou não abordando, mas eu acho que é fundamental. E na minha jornada, né, eu percebo assim que a gente traz poucos clientes, mas a gente cresce muito com os clientes da própria base. Né? Então, a gente já começa com... Eu tenho um lema ali que é o Land to Expand, né? Então, tu começa pequenininho e tu vai expandindo ao longo do tempo. Mas a pergunta que eu tenho para ti é: quais estratégias ou como as empresas deveriam trabalhar para reter esses clientes? Né? Porque é muito importante, é muito mais barato crescer num cliente da base do que trazer um novo. Com certeza. Entender, a minha resposta clara é entender que os relacionamentos são de longo prazo. Os ciclos nas empresas, a grande maioria deles, são de curto prazo. Por isso que é importante você mapear não só quem é o comprador, mapear quem são todos os participantes. Porque apesar das empresas serem muitas empresas serem ciclos curtos, pessoas que ficam 2, 3 anos, 4, 5 anos na cadeira e vão para outros lugares, outros clientes e etc. É importante você
construir o olhar da sua empresa para relacionamentos de longo prazo. E fazendo analogia com o Simon Sinek ou com a nossa vida amorosa. Cara, é você acreditar que é importante fazer um café. É você acreditar que é importante estar presente no cliente todos os meses. Não só tirar o pedido, né? Não só tirar o pedido, não só ir para o casamento ou para a festa. É você estar presente acreditando que aquilo é um investimento de longo prazo. Então, acho que essa é a principal falha das empresas e das pessoas. É você construir relacionamento quando você precisa de uma oportunidade. É você buscar falar com o CEO, com o CFO, quando você sabe que vai acabar o contrato. Então, esse é o principal ponto. Não agir em cima do churn. É você ativamente... Antecipar, né? Ativamente construir relacionamentos para longevidade. Até porque, Brito, quando a gente fala de ciclos curtos dentro das empresas, as pessoas saem de empresas, vão para empresas e elas buscam as pessoas que elas confiam. Então, você precisa construir confiança com os seus stakeholders dentro das empresas, porque essa pessoa que, na média, vai passar por 3, 4, 5 empresas ao longo da vida, ela vai te levar para mais 3, 4, 5 empresas. Exato. Então, acho que esse é o segredo do jogo. É você acreditar que negócios B2B são negócios pautados em confiança e relacionamento e que você precisa nutrir um relacionamento B2B do mesmo jeito que você nutre a sua relação com a sua esposa dentro da sua casa. É sair para jantar num dia porque vai sair para jantar, é você entender que é importante, é você ficar puto às vezes com a sua esposa, desculpa a palavra, é você ficar nervoso, é você entender que existem relações, que existem conflitos, mas que o propósito integrado, o propósito de você atender um cliente é sempre o negócio ser melhor, o negócio dar certo ou a empresa faturar mais. Então, vocês estarem alinhados no propósito e construir relacionamento, ele sabendo do seu interesse, você sabendo do interesse dele, em prol de um negócio coletivo, na minha visão, é o principal ponto. É você conseguir traduzir relacionamento e você conseguir trazer para o dia a dia a importância de olhar para o longo prazo e não necessariamente olhar para o próximo boleto, para a próxima RFP, para a próxima oportunidade. Perfeito, Fernando. Muito obrigado. Que aula, né? Foi espetacular aí, né? Conhecer um pouquinho mais, né? Tanto das tuas experiências, né? Essa troca aí de insights. Muito obrigado aí pela participação no nosso Growth Talks. Beleza, Brito. Show. Obrigado. Obrigado. Agradeço o convite e até a próxima. Muito obrigado aí, Fernando. Se você busca aumentar suas vendas no B2B, melhorar a retenção de clientes ou estruturar estratégias de marketing que realmente entreguem resultados, a Growth Store pode ser o seu parceiro ideal. Nosso Marketplace B2B conecta empresas a consultorias especializadas e fornecedores de tecnologia qualificados, ajudando você a transformar desafios em grandes oportunidades. Desde o planejamento até a execução, garantindo suporte completo para impulsionar o crescimento e entregar resultados de alta performance. Experimente nossos serviços, veja como a Growth Store pode acelerar o sucesso do seu negócio.